Bom dia, pessoal. Talvez boa tarde já, né? Atrasou um pouco aqui, mas a gente segue do jeito que pode. Eu sou o Ivan Sarturi, tá? Eu sou da engenharia da PHB e tô aqui para apresentar para vocês aí não só um dilema, né, que é o título aí da apresentação, mas também é, uma solução que a gente pode aí apresentar para vocês desse dilema. Tá? Então aqui só para falar um pouquinho da PHB, tá? A gente está metido aí em tudo que é norma, grupo de estudo, reunião do Inmetro, a gente participa diretamente, tá? Para quem não conhece, a PHB hoje o principal negócio dela é vender kits fotovoltaicos, tá? Mas a gente já está se inserindo em outros mercados. Vamos ver isso nessa apresentação. Tá? Então aqui só um pouco de dentro da empresa, né? Um pouco do nosso estoque aí. A gente teve uma demanda que explodiu ali no final de 2021. Hoje estamos com novos centros de distribuição, tá? Dois em Bauru, em Barueri, perdão. E aqui está um pouco do nosso histórico da empresa, tá? Lá em 1984, a gente começou com fontes chaveadas para computador, tivemos ali uma breve passagem por telecomunicações, que não sumiu, ainda existe na PHB. Tá? Em 2014, a gente teve o primeiro inversor homologado no Inmetro. 2016 a gente já tinha um inversor híbrido de armário ali, já tinha um protótipo disso pronto. 2019, na chamada 21 da ANEEL, a gente apresentou o nosso BES, tá? Que hoje a gente comercializa, vamos ver aqui. 2021, ano passado, ali em setembro de 2021, a gente lançou o inversor off-grid. No começo desse ano, a gente apresentou a estação de recarga e o inversor híbrido e a bateria de lítio para agregar aí tanto no inversor off-grid quanto no híbrido. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o nosso BES. Tá? Antes de eu falar do dilema, eu gostaria de apresentar ele para vocês. Vocês já vão entender o que eu estou falando. O BES, pessoal, nada mais é do que um container com baterias dentro dele para uma determinada função. Pode ser, por exemplo, peak shave, né, fazer o controle da demanda. Pode ser um energy time shift, né, para auxiliar ali com custos de ponta e fora ponta. Pode ser para atender uma região que não tem uma rede, pode ser para aplicações depois do medidor, né? Mas o nosso foco aqui é behind the meter de fato, tá? Eu coloco aqui alguns valores, né? Até estratosféricos ali, 2,6 megawatt-hora, mas a gente não precisa se apegar a valores, tá? Eu tenho aí projetos para atender vocês na potência e na capacidade energética que vocês quiserem, contanto que a gente respeite ali o 0,5C da bateria, né? Pelo menos isso. Né? Tá? Então, dentro do container, o que a gente vê ali é o banco de baterias, tá? O EMS, que faz o controle da energia, e o PCS, que vai fazer aí a conversão das baterias de fato. Tá? Pessoal, a PHB tem hoje 3 estações de recarga. Tá? Monofásica, 7,4 kW, trifásica, 22 kW. Essas duas estações são para carregamento do tipo AC, tá? Então corrente alternada. Também um em desenvolvimento com CPQD. Eu fiz questão de deixar essa notícia aí, que lá em 2018 a gente já estava fazendo a parceria, não sei se dá para ver aí, mas a notícia é de 2018. A gente já estava fazendo um projeto com CPQD para lançar a estação de recarga CC de 50 kW. Tá, então, os produtos que a gente tem hoje vão ter essas funcionalidades, cartãozinho RFID, né, monitoramento no aplicativo da recarga, histórico de consumo, Bluetooth e tudo mais. Tá? Então aqui alguns prints do aplicativo, tá? É incrível a quantidade de funcionalidades que a gente agrega num produto tão simples e assim a gente destina ele a novas aplicações, né? Então, o histórico de consumo, consumo agendado, pessoal. Só de você conseguir agendar o seu consumo, às vezes você não precisa mudar o seu disjuntor para um de capacidade maior. Você chega em casa, você vai recarregar seu carro e aí você poderia dar o triplo do disjuntor ali por um excesso de corrente, né? Então você faz o agendamento de recarga, né? Que a gente tem aqui na segunda tela, faz o agendamento de recarga, usa os seus aparelhos, toma banho normal a hora que chega em casa e, por exemplo, ali da meia-noite às 5 da manhã faz a recarga do veículo elétrico. Tá? Então aqui já eu coloco, tá? O nosso 7,4 kW aí monofásico é principalmente
para locais que o carro vai ficar mais tempo, né? Então, especialmente o público residencial. Isso aqui é uma coisa que eu, francamente, eu detesto fazer, mas o meu cliente é o que ele mais pergunta. Qual é o tempo de recarga? Quem tá no setor, cara, essa pergunta chega a sangrar os ouvidos, assim, às vezes, porque ela é uma pergunta muito unidimensional, muito simplista. Só que a gente tem que entender que o cara que tá lá, que ele não entende nada, o cliente dele está perguntando para ele, o consumidor final está perguntando para ele. Porque hoje ele vai no posto, ele sabe que em 15 minutos o frentista botou a bomba, tirou a bomba e ele pagou. E ele sabe que isso vai mudar. Então essa pergunta para ele é muito óbvia, ele vai fazer. O que eu coloco aqui de 5 a 10 horas é simplesmente eu pegar o melhor caso, que seria, por exemplo, tá, um Renault Zoe, não estou recebendo dinheiro da Renault para falar deles, e o pior caso, que seria o Porsche Taycan. Por que o melhor e por que o pior? Porque o melhor, Renault Zoe, tem uma bateria mais compacta, extrai mais da estação de recarga, aceita toda a potência, e o Porsche Taycan, apesar de extrair toda a potência da estação de recarga, tem uma bateria enorme ali de, sei lá, quase 100 kWh, né? Acho que é um pouquinho menos, uns 90 kWh ele vai ter. O 22 kW, pessoal, aí a gente já tem um tempo ali de recarga de 2 a 4 horas, tá? Muito mais ágil, né? Para locais que naturalmente o veículo vai ficar menos tempo, tá? E a estação de recarga CC de 50 kW, que também vai ter a opção CA 64 kW, tá em desenvolvimento no CPQD, tá? Pessoal, eu gosto dessa tela aqui, desse gráfico, porque ela nos apresenta muita informação, né? Então você vê que a gente tem uma recarga ali de 1 hora e 12 minutos numa estação de recarga de 50 kW para você fazer uma recarga de 60 kWh, tá? Aí você começa a evoluir, entra ali em 2 horas e 42 minutos no de 22, entra em quase 9 horas no de 7 kW, e esse de 3,5, de onde é que saiu isso, pessoal? Eu não apresentei para vocês nenhum carregador, nenhuma estação de recarga de 3,5, mas essa é a que acompanha muitos veículos, né? Então, se o veículo for fazer esse veículo que acompanha a estação de recarga que acompanha o veículo, se for fazer a recarga de 60 kWh, você vai ter aí um tempo de 17 horas. E a gente evolui, né? Evolui, só que a gente evolui também na potência, né? E é por essa potência que eu caso os conceitos de recarga de veículos com o BES que eu apresentei anteriormente para vocês, tá? Porque inevitavelmente esses 50 kW, se você é do grupo B e você tem 2 estações de recarga CC de 50 kW, você não vai mais conseguir ficar no grupo B. Você vai ter transformador próprio e você vai ter que pagar demanda, você vai ter que pagar horário de ponta e fora ponta, tá? Custo que você vai ter com demanda, você vai ter que contratar uma demanda, pode chegar aí a mais de R$ 3.000 só de 1 hora num horário de demanda elevada ali, você tem esse custo com a demanda, tá? E é claro, o custo de ponta e fora ponta, pessoal. Imagina o cliente de vocês vai usufruir da estação de recarga no horário de ponta, e aí vocês vão pagar tudo aquele horário de ponta, vocês vão transferir o custo para o cliente. Como é que vocês vão fazer essa gestão, né? Então aqui eu ponho um cenário, tá, que seria ali 2 estações de recarga de 50 kW com uma demanda ali de 27 kW contratado na concessionária. Tá? Eu estouraria essa demanda, obviamente, porque seria 100 kW, né? 2 estações de recarga. Só que aí eu faço um controle dessa demanda, que a gente chama de peak shaving, né? Com o BES, com o container de energia. Tá? Eu limito isso. Quando eu fosse ultrapassar essa demanda, o container entra em operação e não deixa eu ultrapassar essa demanda. Tá, então aqui uma tela, pessoal, só para vocês verem assim uma topologia, né, um diagrama mais generalizado do que seria o BES mais simples, né, o BES sem uma usina fotovoltaica. Eu só faço a recarga dele utilizando a rede da concessionária num horário de baixa demanda e num horário de baixo custo de energia, né, ou seja, no fora ponta. Tá? E aqui dá aí já com a implementação de um gerador fotovoltaico.
tá? Aqui, pessoal, outro cenário que eu apresento para vocês também, tá? Assim, hoje são conceitos que se aliam demais, tá? E eu não vou bater muito nessa tecla, eu vou passar muito brevemente aqui, porque senão eu vou entrar muito na palestra que eu acho que vai ser do Hans, tá? Não vi a palestra do Hans, mas se você olhar o título lá, é o que ele vai falar aqui, eu acho. Tá? Um cliente que vai implementar um sistema fotovoltaico e ele tem um veículo elétrico, só que ele não considera o gasto da energia ocasionado pelo veículo elétrico na hora de dimensionar, de implementar o seu sistema. Ele vai lá e implementa um sistema de 5 kW. Tá? Eu peço que vocês não se apeguem ao custo aqui, tá? Eu peço que vocês vejam o payback da usina, tá? O custo eu tirei ali da Greener, tá? Eu fiz uma interpolação ali, peguei o custo e joguei aqui só para vocês verem. Vocês conseguem ver aqui já que ele vai ter o payback no 6º ano. E agora, se essa pessoa considerar o custo que um veículo elétrico vai ter, tá? Botei ali 1 kW a mais e o payback dela continuou sendo no 6º ano, tá? Porque aí eu tenho um custo mensal um pouco menor. Então eu acho assim que são conceitos que se aliam bem, tá? Até por isso que a PHB está hoje comercializando também estações de recarga, CC, CA, tem o BES aí para ajudar vocês, porque não é só uma questão assim, vamos implementar veículos elétricos, vamos comprar veículos. A gente precisa pensar também em toda a infraestrutura necessária para isso, né? Porque senão a gente vai começar a patinar e não vai progredir muito. Então aqui algumas soluções, pessoal. Eu fico disponível, vou estar aí nos 2 dias, tá? Quem quiser me procurar, tem a stand também aqui da PHB. Eu tenho um meeting hoje de tarde, convido vocês para assistir. E é isso aí. Muito obrigado.